Mateus capítulo 6, já abra a sua Bíblia. Hoje é a última mensagem no sermão do Pai Nosso. Que coisa, hein? Por isso que a Linda queria orar. É fantástica essa oração. Nesse mês todo de maio, às quintas-feiras, nós estivemos destrinchando esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fato é que a gente ora muito pouco. É vergonhoso admitir isso. Eu não falo isso com tranquilidade no coração. A temática da oração do Pai Nosso, numa campanha da família, tem tudo a ver. Final de semana passado, eu estive pregando numa conferência de famílias na Igreja Batista Central de Barra Mansa. E fui tocado para compartilhar a oração em 4 mensagens ali. Na primeira noite, depois da pregação, o pastor da igreja disse: pastor, vou ser sincero, quando o senhor disse que pregaria sobre a oração do Pai Nosso na conferência de família, eu confesso que eu perguntei, mas como assim? E agora eu estou entendendo. Nós precisamos, de fato, aprender a orar. A oração do Pai Nosso, nós temos a indicação de a quem devemos orar, por que devemos orar e como devemos orar. Os temas que suscitam, ou que são suscitados nesta oração, são riquíssimos. Redenção, autoridade, adoração, governo, submissão, provisão, perdão, proteção, libertação e segurança. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, você tem a indicação que Jesus ensinou esta oração, porque um dos discípulos disse a ele: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Os discípulos tiveram o desejo de aprender a orar. Abraham Heschel disse num tratado sobre oração: nós não nos recusamos a orar, apenas sentimos que a nossa língua está presa, que a nossa mente está inerte, que a nossa visão está embaçada. É sabido, queridão e queridona, que nós precisamos conversar sobre oração, mas nós precisamos orar. Oramos menos do que deveríamos. E eu tenho certeza absoluta que você vai concordar com Billy Graham, que quando ele tinha 99 anos, ele disse: dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos.
Para culminar esta série de exposições, nós vamos ficar no versículo 13 hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Verdade é, queridão e queridona, que se a gente não levar a nossa família ao pé da cruz constantemente, nós vamos ser alvo fácil do inimigo. Esta parte final da oração, Iago, dê um clique aí, por favor, meu filho, nos indica duas verdades essenciais. Primeiro, a tentação é real. Não nos deixes cair em tentação. Em Lucas capítulo 22, versículo 40, Jesus disse lá no Getsêmani: orai para que não entreis em tentação. Tentação é real. E a segunda verdade, livra-nos do mal. O mal é real. O mal existe. Quando a gente entende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos de que todos nós, independente da nossa experiência ou origem, em Cristo nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós aprendemos desde o início de que a oração do Pai Nosso evoca a nós uma comunhão que em Cristo podemos ter com Deus, a ponto de Romanos capítulo 8, versículo 15, dizer que nós podemos clamar com gemidos de dor: Abba, Pai. Jesus não só nos instrui acerca de orar ao Pai Nosso, porque muitas vezes não sabemos como nem pelo que orar, mas Romanos ainda no capítulo 8, versículos 26 e 27, vai dizer de que Ele ora por nós, pelo Espírito. Esta oração que saiu dos lábios do Senhor Jesus, chamada oração do Pai Nosso, oração do nosso Senhor, não deveria ser, amados e amadas, preste atenção, um modelo pura e simplesmente. É um início de caminhada. É o início de uma jornada. Se eu fosse usar um exemplo da construção civil, não é o prédio pronto, são os andaimes da construção. Ensina-nos a orar. Jesus diz, então, quando vocês estiverem orando, digam assim. E ele ensinou. Na versão resumida de Lucas, no capítulo 11, encontramos a seguinte descrição: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E aí a versão condensada, resumida de Lucas termina: não nos deixes cair em tentação. Queridão, queridona, vamos combinar uma coisa? Não importa como está a nossa família hoje, o nosso chamado para ser família já é em si mesmo um chamado para dificuldades, para sofrimento, para combates na esfera espiritual. E às vezes a única arma que a gente dispõe é aquela canção que a gente aprende desde criança, mas que se transforma num grito de guerra: Jesus me ama, disso eu sei. Russell Moore vai dizer isso num livro chamado A Família em Meio à Tormenta, como a cruz define o lar. Ele diz que em meio a tudo você ouvirá questionamentos persistentes dos poderes derrotados desta era, dos temores incômodos dentro da sua psique, da sua alma.
E a pergunta é: quem é seu pai? E aí, em resposta a essa indagação, você responde: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero ser simplista aqui, meu queridão. Você aí de cima, você aqui de baixo, mas você tem um pai. Nós temos um pai. E um pai que nos livra do mal. E um pai que não nos deixa cair em tentação. Lutero, quando pensou nesta oração do Pai Nosso, ele escreveu no seu catecismo assim: livra-nos das sugestões do diabo. Que nós não demos espaço ao orgulho, que não nos tornemos egoístas, que não desprezemos os outros em nome da riqueza, da posição, do poder, do conhecimento, da beleza ou de qualquer outro dom dos céus. Guarda-nos de cair no ódio ou na inveja por qualquer razão. Preserva-nos de modo que não venhamos a ceder ao desespero, à grande tentação da nossa fé, seja agora ou na hora da nossa morte. Que eu tenha o teu amparo, Pai Celestial, todo aquele que se esforça e trabalha contra todas essas grandes e diversas tentações. Fortalece aqueles que ainda esperam, levanta aqueles que caíram e foram derrotados, e a todos nos dá da tua graça, para que nesta vida incerta e miserável, incessantemente cercada de inúmeros inimigos, possamos lutar com constância, com uma fé firme e destemida, e no final, ganhar a coroa que permanece para sempre. Tudo isso que Lutero escreveu no seu catecismo está dentro dessa parte final da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes. A possibilidade é real. Nós vivemos diariamente na iminência de cairmos em tentação. Somos tentados. O mal está sempre diante de nós. O nosso consolo está, por exemplo, em textos da palavra de Deus, como 1 Coríntios 10, 13. Você sabe muito bem o que diz. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Uma consciência também que eu e você precisamos ter a respeito da tentação é o seguinte, preste atenção aqui: Deus nos livra da tentação, não nos deixa entrar em tentação, porque Ele não tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado. Preste atenção nesse ponto, não se perca, não se distraia. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A tentação é algo que está dentro de você. Não nos deixes entrar em tentação. Nesse sentido, queridão e queridona, a tentação não é necessariamente ou somente algo de fora para dentro. Sim, o diabo nos tenta. Ele nos tenta para o mal. Mas nesse sentido, em específico, a priori, como diz os entendidos, cada um é tentado quando é atraído pela sua própria cobiça. Uau! Quando esta o atrai e seduz. O verbo seduzir aqui no grego
refere-se àquele contexto de prostitutas que seduzem aos incautos com as suas roupas, com as suas expressões, com seus convites ao desfrute de carnalidades. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não nos tenta. Com estas palavras, nós estamos pedindo a Deus: não nos deixes entrar em tentação, para nos guiar, de modo a não nos desviarmos de sua vontade. E nem nos envolvermos, preste atenção, em situações em que estaremos tentando a Deus, por exemplo, tomando decisões em que seremos expostos a expressarmos inclinações, dando vazão a inclinações carnais que estão aqui dentro, aí dentro de você. Essa oração nos expõe, dando um clique aí, Iago, porque expõe o coração de quem admite a sua fragilidade. Não nos deixes entrar em tentação. Não nos deixes sucumbir à tentação satânica. Deus nos conceda poder, a força para resistirmos, porque ela será real, constante, rotineira. Lutero ainda vai dizer de que enquanto vivemos na carne e temos o diabo ao nosso redor, ninguém pode escapar da tentação e da sedução. Nós precisamos suportar as tentações estando no meio delas. Oramos para que não caiamos e pereçamos nela. Sentir a tentação é inevitável. Consentir com ela ou capitular diante dela já é outra história. Por exemplo, Lutero diz assim: os jovens sofrem especialmente da tentação da carne. Os de meia idade, de idade avançada, tentações relacionadas ao mundo. Os crentes estão sempre tentados pelo diabo, porque Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa, como leão, procurando a quem possa tragar. Se nós não sentíssemos, não poderia ser chamado de tentação. Agora, há um propósito divino em sermos tentados. Santo Agostinho dizia: sem tentação nenhum homem pode ficar provado. O homem só se torna experimentado a partir da tentação. Volte às páginas da sua Bíblia, ou adiante, se você está em Mateus, mais uma vez para Tiago. No capítulo 1 de novo. Ele diz, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Provações e tentações na Bíblia é a mesma palavra. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Deus quer que sejamos experimentados. Eu não quero ser chato quanto à etimologia, mas a palavra grega para provação ou tentação é peirasmos, o verbo peiral. Quando é passado para o latim, é peritus.
Em português, fica claro, perito, aquele que tem habilidade, destreza, instrução, conhecimento por experiência. Logo, ser provado é se tornar um perito no conhecimento de experiências que Deus nos permite termos a partir da tentação provocada por Satanás e respondida pela nossa própria natureza carnal. Uau! Logo, esta oração do Pai Nosso, essa súplica final, não é que a gente está pedindo para o Senhor nos poupar da tentação. Está pedindo assim, não nos deixes entrar. Passar por ela é inevitável. Martin Lloyd Jones vai dizer de que o homem que não descobriu o valor da tentação é o típico novato em questões espirituais. Somos experimentados a partir de realidades espirituais que vivemos. Por isso, tudo aquilo que você passou até aqui, olha para trás e não reclame dizendo por que eu passei. A pergunta está errada. Alô, está errada. Mas tem que ser, o que eu aprendi de tudo que eu passei? Eu estou me tornando perito? Eu estou me tornando experimentado? Eu estou me tornando alguém instruído? Ou, de acordo com o Salmo de número 51, eu estou hesitando de aprender, deixando que o meu pecado não me ensine tudo o que eu tenho que aprender. Eu preciso aprender. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora, versículo 11, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Me mostra, Senhor. Me mostra. Essa petição, não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, traz consigo a autoconsciência que precisamos ter da nossa fragilidade. Satanás o tempo todo está querendo nos minar. A tentação, ela pode enfraquecer de fato a nossa fé. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, ela também pode robustecer a sua fé. Quando você, queridão e queridona, se apega a esta oração e diz, não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos permitindo que a palavra de Deus enraize no nosso coração de tal modo que a gente abra mão das nossas soluções, dos nossos projetos, do nosso jeito, para fazermos as coisas de acordo com o que Deus tem para nós. E aí a gente vence, amados. Porque na maioria das vezes, se não todas as vezes, a tentação não vem naqueles pontos que nós julgamos-nos fracos, mas ela vem dos pontos que julgamos-nos fortes. E aí,
O orgulho, por exemplo, manipulado pelo diabo, leva ao ciúme, à inveja, ao ressentimento. Pelo fato de não estarmos sendo apreciados e alguém está sendo posto diante de nós, adiante de nós. E aí entra o diabo, o mal por excelência. Dando um clique, Iago, esta oração expõe o coração de quem conhece por experiência pessoal o Deus que é Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Nós sabemos do que o diabo é capaz. Nós não precisamos viver debaixo do controle de Satanás para sabermos dos seus ardis. Conhecemos da palavra de Deus. Sabemos que João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não tem nada a ver com a gente, nós não temos nada com ele. Na oração sacerdotal, você conhece o texto de João, no capítulo 17, há um pedido, um clamor. E a mesma palavra que nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 13, mal, livra-nos do mal, pode ser traduzida também como maligno. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Se mal é maligno também, pode ser traduzido, Jesus está dizendo em sua oração sacerdotal: não peço que os tires do mundo, que eles passem tudo que eles têm de passar. Eu só peço que o Senhor os guarde do mal. Livra-nos do mal. O verbo livrar aqui no original tem a ver com correntes. Quebre as correntes. Fala de libertação. Você não precisa estar no jugo de Satanás. Ele ruge como leão, como diz 1 Pedro. E é interessante que se você for folhear a sua Bíblia e chegar lá em 1 Pedro, no capítulo 4, você vai ver uma observaçãozinha pequena, mas extremamente importante, capítulo 5. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo de vocês. O diabo só é forte para nós. Nós somos fracos demais para enfrentá-lo. Por isso a oração: livra-nos do mal. O diabo não é o inimigo de Deus. O texto diz: o inimigo de vocês. Se a gente for fazer uma análise, amados e amadas, sincera dos santos e santas de Deus ao longo da história, nós vamos chegar à conclusão que eles cometeram pecados, mas não se renderam ao pecado. Não. O que Jesus está ensinando aqui, livra-nos do mal, é de que quem ora enfrenta lutas. O mal é presente. Mas ele ensinou aos discípulos que eles precisavam da ajuda de Deus, para que em meio às dificuldades, eles não caíssem nas armadilhas do diabo. Queridão, queridona, é sério isso. Tem gente hoje que fica em dúvida se Satanás existe mesmo. Mas fica difícil negar a existência dele à luz do que vem acontecendo no mundo.
Satanás faz de tudo para derrotar o crente. Ele é astuto. O diabo lhe conhece como você nem imagina. Lembro-me de Jó, quando Satanás chega para Deus diante de uma reunião, e Deus faz uma pergunta: você tem observado o meu servo Jó? O diabo é observador. Ele lhe conhece. Ele sabe os seus passos. Ele não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente, mas ele lhe observa tão de perto que ele sabe do que você é capaz. E ele instiga, ele sugere, ele oprime. E se você não for convertido, você corre o risco de ser possuído por ele. O diabo age por opressão, sugestão e possessão. Ele é o pai da mentira. Ele é o dragão, a serpente de Gênesis. Vai reaparecer em Apocalipse. Ele está na mentalidade dos sistemas do mundo. Ele orquestra os poderosos. Ele está por detrás das perseguições, das mortandades, das guerras. Ele está atuando na faixa de Gaza. Atua na Ucrânia, atua no Brasil. Eu não sei como se a sua teologia, como ela responde isso, eu também não imagino como que a minha poderia responder, mas ele está também em algumas forças da natureza. Eu não estou sozinho nesse pensamento. A ordem que Jesus deu para acalmar a tempestade do mar da Galileia, quando ele estava junto com seus discípulos, ele usou a mesma palavra que ele usava para expulsar demônios. Mar, aquieta-te. Ele é limitado para agir. Alguém mal comparou o diabo a um cachorro bravo, amarrado a uma corrente. Ele não tem acesso ilimitado, mas ele tem um raio de alcance. E naquele raio de alcance, ele veio matar, roubar e destruir. O diabo seduz a mente dos nossos jovens. O diabo causa pesadelos nas nossas crianças. Está por detrás de desenhos da Disney e de tantas outras emissoras e produtoras, para ser mais preciso. Ele age na mente dos poderosos. Existem algumas falas que nós encontramos, amados e amadas, na história recente e passada, que eu não tenho dúvidas, os lábios são humanos, mas as palavras são diabólicas. Ele age. Quanto mais o homem está perto de Deus, mais sujeito às tentações e investidas do diabo ele está. Por isso que ele tem que vigiar. Geralmente é aquilo que nós tememos mais do que qualquer outra coisa, isto é, a tentação. E aí nós precisamos orar assim: Senhor, eu sou fraco. Eu evitaria todas as tentações do diabo se eu pudesse. E eu não estou pedindo para ficar isento dessa prova, porque isso não seria bom para mim. Mas, Senhor, se hoje for colocado em meu caminho algum incentivo para o pecado, Senhor Jesus, conduze-me até o final. Tome a minha mão. Guarda-me perto de Ti, Senhor. Eu não peço para ficar livre da fornalha, da provação. Mas, ó Deus, eu preciso desesperadamente que o Senhor me mantenha
se mantenha junto de mim ao atravessar o fogo. Não dá. Dando 2 cliques, meu querido Iago, a tentação é real. O mal está sempre diante de nós. Nós não podemos descuidar, nós estamos em batalha espiritual pelas nossas famílias. O nosso casamento existe para contar a história da redenção. O mistério que está oculto em cada casamento nosso é mais do que companheirismo ou procriação. Aponta para a união de Cristo e a sua igreja. Criar filhos não é apenas o desenvolvimento de uma plenitude humana, é reflexo da paternidade de Deus e da maternidade da cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá dos céus. Em Apocalipse. Por isso que a antiga serpente, Satanás, procura em todas as gerações perturbar essa paz, a paz da aliança conjugal, a integridade da união sexual, o vínculo entre pais e filhos, a união da igreja como casa de Deus. Queridão, queridona, a família aponta para além dela mesma, para além da sua própria natureza. Por isso que a Bíblia não termina com funeral. A Bíblia termina com casamento. Porque o diabo não vai vencer. Não vai vencer. A Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Porque Deus garantiu que vai dar certo. Aconteça o que acontecer, vai dar certo. A sociedade depõe contra, o mundo depõe contra, a sua própria natureza humana depõe contra, mas Deus vai vencer. No final, Ele vai vencer. A história da redenção, amados, é igual a história daquela criancinha, daquele adolescente, que receberam a tarefa de ler o livro para fazer uma prova. Ele, no afã de ser espertinho, chegou ao final do livro e já sabia o final. Mas aí ele falou, poxa vida, mas mesmo assim eu vou ler o livro. Aí ele vai ler o livro, e aí quando ele vê, por exemplo, o vilão correndo atrás do mocinho, e prendendo o mocinho, e perseguindo o mocinho, aquele garotão não se aguentou. Parou a leitura e falou o seguinte, mas eu sei onde essa história vai dar. Você vai perder. A história da redenção é essa, amados e amadas. Nós já sabemos como ela vai terminar. Mas enquanto o final não chega, olhe para mim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu quero terminar dando um clique com uma história pujante, marcante. A ilustração é forte, olhem para mim. Greg Groeschel vai escrever um livro chamado Confissões de um Pastor. O reverendo Hernandes compartilha essa história num livro dele para pastores, mas eu acredito que o perigo da tentação sexual pode ser propagado e propalado também a todos nós. O que começa com simples pensamento se transforma num olhar. Logo depois em pensamentos mais prolongados, até degenerar rapidamente em um ato. Greg Groeschel vai dizer de que as estatísticas são inacreditáveis. Olhe para mim, todos vocês. Pesquisas conservadoras demonstram que 60% dos homens
e 40% das mulheres cometeram adultério. Os cristãos, e sobretudo os pastores, não estão livres desse risco. E aí, Gruschel conta a história dos esquimós e de como eles lidam com os lobos ferozes. Essa história ilustra o perigo do pecado. E é para você temer mesmo. Para proteger as famílias de uma aldeia, alguém daquela comunidade esquimó caça um coelho ou um esquilo. Em seguida, os aldeões mergulham um punhal de 2 gumes, bem afiado no sangue do animal, e deixam congelar na lâmina. Fincam o cabo bem firme no chão, mantendo exposta a lâmina coberta de sangue congelado. Imagina essa cena comigo. Durante a noite, algum lobo, inevitavelmente, sente o cheiro do sangue. Se aproxima para ver do que se trata. E ele começa a lamber a lâmina. O sangue congelado e o metal frio entorpecem a língua do lobo. Aos poucos, o animal corta a língua. Passa a sentir o gosto do próprio sangue quente. Como ele não sente dor, ele lambe cada vez mais rápido e com maior voracidade. Sem perceber, ele retalha a língua. Quando o lobo se dá conta do que está acontecendo, o estrago já é grande demais. E o animal sangra aos poucos até morrer. Com o pecado não se brinca. Todos somos tentados. O mal está sempre diante da gente. De modo que não nos deixes entrar em tentação. Diante de todas as tentações que precisamos passar enquanto família, talvez a mais intensa seja a da pureza sexual. Nós vamos pedir juntos aqui ao Senhor que Ele purifique os nossos olhos. E nessa direção, dando um clique, queridão, nós vamos levar nossa família agora ao pé da cruz. Constantemente, vamos mantê-la lá. Porque somente ao pé da cruz a nossa família vai encontrar segurança. E segurança eterna. Queridão, queridona, diante do pecado somos todos fracos. Diante da tentação somos todos alvos e presas fáceis. Diante do mal, uma boa educação, cargos, títulos, nada disso é o bastante. Nós precisamos estar em intimidade com o Senhor, em oração constante. Orar e vigiar, para não cair em tentação. Abaixe sua cabeça. Diga: Deus, me ajuda. Jovens que estão aqui são tentados. Casais que estão aqui são tentados. Divorciados que estão aqui são ainda mais tentados. Todos os dias, em todo o tempo, temos que tomar cuidado para não nos encantarmos com as oportunidades que Satanás nos apresenta. São punhais
com sangue congelado. A tentação mata. Satanás tem intenções criativas para nos aprisionar. Ele nos observa. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está pensando. Então, clame ao Senhor agora, pelo amor de Deus, clame. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Faça isso, Deus. Faça isso, Deus. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, não me deixe, Senhor. Não me deixe, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou passando. Clame ao Senhor. Dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Deus, nesta noite, nós estamos aqui reconhecendo, Deus, que somos fracos. A oração que começou com o Pai Nosso que estás nos céus, termina com o mal que sempre está diante de nós. Por isso, livra-nos do mal. Parece um contrassenso começar com o Pai que é nosso e que está nos céus e terminar com a iminência da tentação e do mal. Mas a nossa vida é assim. Nós clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, temos tido experiências com o Senhor nas regiões mais excelentemente espirituais, mas temos de lidar com lutas, com questões eminentemente pessoais. E a gente fica nessa situação. É humano ser tentado. É humano ter de lidar com o mal. Mas por conta disso suplicamos: não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a nossa oração neste culto, em que encerramos todo esse movimento de oração, desde as 7h da manhã. Encerramos dizendo: Deus, livra a nossa família do mal. Mantenha-nos a salvo diante das adversidades, das tentações da carne, do mundo e do diabo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continue por alguns minutos em oração e apresenta aquela tentação específica, aquela aparência de mal que você precisa fugir. Todos, as menininhas, os menininhos, os mais jovenzinhos, até os mais anciãos aqui. Todos nós temos áreas vulneráveis e aspectos da nossa alma e do nosso coração
que a gente precisa clamar. Que Deus tenha misericórdia.